Por favor, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo número 20. Josué, capítulo 20. O nosso tema nessa noite será Terra onde habita justiça. Josué, capítulo de número 20. Eu queria que você abrisse esse texto, deixasse aberto. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor a iluminação do seu Santo Espírito, a fim de que possamos compreender a santa palavra dele nesta noite. Josué, capítulo 20, terra onde habita justiça. Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, graças te rendemos pela bênção de te servir. Poder louvar, exaltar e bendizer o teu nome. Trazer aqui, ó Deus, parte daquilo que o Senhor nos tem dado. Em meio a este culto, estabelecido pelo Senhor, para a tua própria glória, para o nosso bem, temos, ó Pai, a grande bênção de ouvirmos a tua voz, por meio da pregação da tua palavra, onde Cristo fala a cada um de nós. Bendito seja o Senhor por isto. Portanto, ó Deus, aqui estamos, quedados aos teus pés, suplicando o teu favor, para que, ó Deus, no ato de escolher a melhor parte, que não nos será tirada, sejamos iluminados pelo teu Santo Espírito. Fala conosco, ó Deus, e nos transforma. Nos faz amar mais ao Senhor, a tua palavra, a vivermos em santidade e justiça. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. A palavra de Deus diz assim, Josué capítulo de número 20. Disse mais o Senhor a Josué, fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguém, alguma pessoa, sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tomará o homicida e voltará à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Dalém do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que a habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador de sangue, até comparecer perante a congregação. Amém. Meus irmãos, eu creio que todos nós ficamos estarrecidos em nossos dias com a injustiça. Quem sabe você já tenha sido vítima dela, ou quem sabe o próprio autor da injustiça. O fato é que, tendo sido criados à imagem e semelhança do Senhor, temos este senso dentro de nós, pelo princípio da lei gravada em nosso coração. Nós sabemos quando algo é justo ou não é. E clamamos por justiça. Tanto é que, quando nos sentimos injustiçados, queremos a devida paga e nos iramos. E muitas vezes queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós percebemos que o Deus, que é justo, mais do que qualquer um de nós, não somente age com justiça, mas quer que o seu povo haja de igual modo. Pratique a justiça. Viva segundo a justiça. Dependa daquele que é o único justo. Deus quer que o seu povo tenha uma terra onde habite justiça. Logicamente que esta é uma expectativa não só para o povo do Antigo Testamento, mas também para aqueles do Novo Testamento.
Por exemplo, o apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda epístola, no capítulo 3, disse que aguardava o novo céu e a nova terra, onde habitava o quê? Justiça. Então, nós, como povo do Senhor, não somente queremos viver numa terra aqui, onde haja justiça, mas ansiamos por aquela grandiosa e maravilhosa e perfeita terra, onde habitará também o quê? A justiça. Então você deve perguntar o que é que está acontecendo quando lemos esse texto aqui de Josué capítulo 20, para que esse tema seja levantado. E aqui é importante você considerar o desenrolar deste livro, na medida em que mostra aquela ocasião em que o povo do Senhor, ele toma posse da terra prometida e distribui essa posse entre as diversas tribos. E uma das tribos que vai ter direito, não à terra, porque Deus é a sua herança, é o seu quinhão, é a tribo de Levi. Ela não vai receber terra como as demais tribos, mas receberá cidades, na verdade 48 cidades. Dessas 48 cidades, 6 delas eram designadas para funcionarem como cidades de refúgio, que é exatamente o que está posto aqui no capítulo de número 20. Portanto, ao ler Josué, particularmente esse capítulo 20 e também 21, você vai ver a distribuição da terra da promessa para a tribo de Levi, ou conhecido como os levitas. Primeiramente, então, Deus foca na distribuição desta terra, objetivando estabelecer as cidades de refúgio e, em seguida, as demais cidades que deveriam ser tomadas pelos levitas e ocupadas por eles. Mas lembre, não era uma terra como as demais tribos, mas cidades, como Deus mesmo estabeleceu. E duas coisas ficam evidentes nesta porção, capítulo 20 e 21. No primeiro momento, Deus quer que aquela terra seja uma terra onde habite justiça, capítulo 20. Mas no capítulo 21 você vai ver que é uma terra que deve habitar também a santidade. Nosso foco hoje é ver exatamente esta habitação da justiça nessa terra. E como é que Deus, em sua sabedoria, vai fazer com que não somente o seu povo compreenda isto, que esta terra deveria ser uma terra de justiça, onde a justiça habitasse. Como é que Deus vai fazer isso? Que expediente ele vai se utilizar? Como que o povo aprenderá sobre isso e poderá viver de tal maneira a contemplar esse padrão divino? Como que os pagãos, ao olharem para o povo do Senhor, veriam também isto? Uma terra que habita justiça. Qual a maneira pela qual Deus estabeleceria isso? E a maneira que Deus elegeu foi exatamente colocando no meio do povo de Israel cidades que eram chamadas de cidades de refúgio. E eu quero que os irmãos contemplem comigo esta habitação da justiça a partir do estabelecimento das cidades de refúgio. Primeiramente, esta terra seria uma terra onde habitava a justiça a partir da ordenação e propósito divino para as cidades de refúgio. Contemple comigo o verso de número 1 e também o verso de número 1 a 3, que diz assim, ó: Disse mais o Senhor a Josué. Observe que Deus toma a dianteira, ele que fala primeiramente, ele que busca o povo, ele que estabelece o padrão. Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel, apartai-vos para vós outros as cidades de refúgio, de que eu vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. Logicamente que quando você lê esse texto, você já percebe de antemão que esta designação das cidades de refúgio não foi algo daquele momento. Deus já havia falado sobre isso antes mesmo do povo entrar na terra. Por quê? Porque o padrão de justiça não passou a existir a partir do momento em que o povo entrou na terra. Deus já era justo e já queria que seu povo vivesse em justiça, até mesmo durante a sua peregrinação no deserto, que durou 40 anos. Naquela oportunidade, então, Deus já ordena ao seu povo que separasse tais cidades quando eles adentrassem a terra prometida. Por favor, abra sua Bíblia em Números capítulo 35 e veja comigo o estabelecimento dessas cidades muito antes do povo entrar na terra prometida. Em Números, capítulo de número 35, por favor, eu queria que você observasse como Deus já estava preparando esta postura que o povo deveria adotar na terra prometida. Verso de número 30, capítulo 35, do 1 até o 8, as cidades dos levitas, 48. Dentre as 48, 6 deveriam ser como cidades de refúgio. Portanto, eu vou ler com os irmãos a partir do verso 9
de Números capítulo 35, que diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 darei na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Veja o verso de número 16. Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com pedra na mão, que possa causar a morte, este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, este morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e este morrer, será morto aquele que o feriu. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Agora veja, irmãos, que do mesmo modo que Deus mostra mortes que eram ocasionadas por um intento mal do coração, também você vai ver mortes que não foram causadas por isso. Foi ao acaso, poderíamos assim dizer. Não houve uma intenção. Na nossa linguagem hoje seria homicídio doloso, quando há culpa, e o culposo quando não há culpa. Essas cidades serviriam para aqueles que matassem as pessoas, o outro próximo, não seguindo o padrão estipulado pelo Senhor. De tal maneira que você pode olhar para esse texto de Josué, capítulo 20, e ver em primeiro lugar o seguinte: Deus toma a iniciativa de estabelecer as cidades, não o homem. Então Deus é o primeiro que está interessado em que haja justiça na sua terra. A segunda coisa que eu quero que você observe também nesses versos de número 1 a 3, é que Deus estabeleceu um propósito para essas cidades. E o propósito era acolher o homicida que por engano matar alguém. E não aquele que matasse dolosamente. Então, o que ocorria? Se você pegar a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 9, logo depois que Noé sai da arca e entra em aliança com o Senhor, Deus diz assim, olha, aquele que matar um homem responderá por esta morte. Porque o homem é feito à sua imagem e semelhança. Esse mesmo princípio é resgatado por Tiago, na sua epístola. Então Deus está dizendo o seguinte: a vida é algo extremamente precioso. Não se pode tirar indevidamente. E o único que pode fazer justiça sou eu. Então o princípio que subjaz aqui nessa cidade de refúgio é exatamente esse. Ninguém pode tirar a vida do outro injustamente. E aqui seria o maior padrão no meio do povo de Israel. Se você quer ter uma noção precisa disso, olhe para o que temos nos nossos dias. Quando você ouve uma morte, né, um anúncio de uma morte, o que você pensa? Recentemente, né, um cidadão morreu por causa de R$10. R$10. E talvez você saiba o caso de alguém que tenha morrido por causa de um celular. Ou quem sabe como aquela mulher que foi assassinada aqui numa farmácia porque se abaixou para pegar um picolé e o assassino pensou que ela estivesse reagindo. Morreu. O que fazer com essas pessoas? Deus diz o seguinte: se houve culpa, caberá ao vingador de sangue, que era um parente, ou alguém designado pela família para estabelecer justiça. E a justiça seria estabelecida na medida em que ele teria o direito de vingar o seu morto. Mas se aquela morte não foi com dolo, ele teria abrigo. E o abrigo seria onde? Na cidade de refúgio. Por isso que ele chegaria à porta da cidade,
falaria com os líderes, explicaria o caso e ele receberia abrigo, até que fosse julgado. Então a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que Deus toma a iniciativa de estabelecer cidades de refúgio. Ele mesmo, o Senhor, é quem sabe o que nós necessitamos. Ele mesmo é que estabelece em meio à sua terra, a terra do seu povo, a justiça que ele deseja. Então, que lição podemos tirar dessa primeira parte? Que se depender de nós, a terra onde habitamos será permeada de injustiça. Porque imagine se cada um de nós quisesse fazer justiça com as próprias mãos. Mas a terra onde Deus habita, habita o quê? Justiça. Como é que a gente vê isso? Pelo estabelecimento das cidades de refúgio. Mas a segunda coisa que esse texto nos mostra, irmãos, diz respeito ao modo de utilização das cidades de refúgio, ou seja, não era uma justiça a qualquer preço ou de qualquer modo. Veja comigo agora, por favor, o verso de número 4. Diz assim: e fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então imagine que você matou alguém e você vai correr até esta cidade. Tem que ir rápido. Por quê? Porque o vingador de sangue virá atrás de você para fazer justiça. Lembre que o vingador é um familiar ou alguém designado pelo familiar para fazer isto. Olho por olho, dente por dente. Então ele vai correndo até a porta dessa cidade. Lembre que as cidades tinham muros e portas. E vai perante as autoridades daquela cidade expor o seu caso. Por quê? Porque a cidade não era posta para acolher pessoas que tinham culpa. Mas aquelas que afirmavam que não tinham culpa naquela morte e que, portanto, estavam passíveis de um juízo e de serem absolvidas. De tal maneira que diz assim: você vai se pôr à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da cidade. Então, depois de expor, o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Então você vai ficar seguro dentro desta cidade. O vingador de sangue não poderá entrar nesta cidade para lhe apanhar. Você vai estar guardado. Você não vai perder a sua vida, porque não houve culpa em ti, até que você seja julgado. E aí o texto prossegue dizendo o seguinte: se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão, verso 5, nas mãos do homicida, porquanto feriu ao seu próximo sem querer, e não o aborrecia dantes. Não havia culpa. E há um exemplo bíblico, né, que se dá, que é o seguinte: você está trabalhando ali na roça com alguém, numa mata, usando um machado, e aí você vai dar uma machadada e o ferro voa, bate na cabeça do cidadão ou numa outra parte letal do corpo e ele morre. Não houve intento, à primeira vista, para que aquela pessoa morresse. É diferente de alguém que pega um instrumento cortante, como lemos agora em Números 35, e de maneira decidida e dolosa parte para matar o outro. Como temos muitos hoje em dia. Então, aqueles líderes da cidade deveriam ter um modus operandi. Só vamos acolher quem não tem o quê? Culpa. Grave bem isso. Se não tiver culpa, acolhemos. Se tiver, ficará à mercê do vingador do sangue. Aí, o texto diz mais no verso 6, que essa pessoa que foi acolhida habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então, tem dois eventos que vão regular a saída deste cidadão da cidade de refúgio. O juízo, onde certamente ele deverá ser absolvido, e a morte do sumo sacerdote, que aí faria com que ele ficasse livre, visto que mudou o sacerdócio, passou de um para o outro, então agora ele estaria livre, porque pela morte desse sacerdote nós estaríamos absolvidos dos nossos pecados, caso tivéssemos cometido. Então não haveria mais culpa. Por isso que esses dois referenciais são importantes. E aí ele prossegue dizendo o seguinte: tornará o homicida e voltará à sua cidade, à sua casa e à cidade de onde fugiu. Então, não era, preste bem atenção nisso aqui,
esse modo de operar a cidade era para que não houvesse injustiça. Primeira injustiça, a cidade acolher quem tinha culpa. Mais uma vez, eu preparando esse sermão, eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes a gente não vê pessoas que têm culpa? Eu não estou dizendo que elas não têm o direito de se defender, tá? Você pode se defender, mas quando tem culpa, tem culpa. Quantas vezes a gente vê pessoas que são culpadas sendo absolvidas? Que sentimento vem à sua cabeça, ao seu coração? Que injustiça! Deus diz, na cidade de refúgio, não terá lugar para quem tem culpa. Então, a forma de operação da cidade aponta para a justiça. A segunda coisa, todo ele será sujeito a julgamento. Julgamento justo. Então os líderes se apresentarão, ele virá, trará as suas testemunhas para provar que aquilo que ele praticou não foi algo que trouxe sobre ele culpa. Portanto, ele é inocente. Foi um acidente. Lembra do exemplo do machado? Voou sem querer, não havia intenção. Então, um julgamento justo. Modo de operar da cidade. Terceira coisa importante que mostra aqui dentro dessa forma de operação é que a pessoa não podia voltar para casa antes de receber o quê? O julgamento. Aí eu fiquei pensando nas saidinhas que nós temos hoje no nosso sistema prisional. Oh, rapaz, lá não tinha saidinha não. Até você ser julgado, você vai esperar. Se for absolvido, volta à sua vida normal. Se não for, vai esperar. E hoje, dia das mães, né? Tem a saidinha dos dias das mães. Aí pense naquela pessoa que teve o seu ente querido morto, perdeu a sua mãe. Aí o cidadão que matou a sua mãe sai para ver a mãe dele. Nada contra a mãe dele. Mas você acha isso justo? Então Deus estava estabelecendo um padrão para ser executado para que o povo dele e os de fora soubessem que naquela terra habitava o quê? Justiça. Ninguém ia andar do jeito que quisesse, não. Deus estabeleceu o padrão. E somente depois do juízo, se absolvido fosse, ele poderia retomar a vida normal. Mais uma vez, um padrão de justiça. Se você não deve nada, volte à sua vida normal. Volte para a sua casa, volte para a sua cidade, volte para o seu povo. Porque você já foi devidamente julgado e absolvido. Vida normal. Então não é à toa que Deus mostra como deve ocorrer. Então a primeira coisa que você vê nesse texto é Deus tomando a provisão para a justiça, estabelecendo cidade. Depois é Deus estabelecendo a forma como este processo deveria ocorrer. Para que em nenhum momento pairasse qualquer dúvida de que no meio do povo do Senhor habitava o quê? Justiça. Mas aí tem outra coisa maravilhosa que esse texto apresenta. Considere comigo agora os versos números 7 a 9. Vocês lembram que eu falei que essas cidades elas foram tomadas dentre as 48 cidades dos levitas, né? Então, as cidades de refúgio eram as cidades dos levitas. Os levitas receberam 48, 6 delas eram para o quê? Refúgio. Mas há um detalhe interessante aqui que eu queria que você prestasse bem atenção. Isso também é maravilhoso. Verso 7. Designaram, pois, solenemente. Então, veja, foi uma designação o quê? Solene. Momento ímpar, sério. Havia um critério. Ok? Lembre bem disso. Vamos designar. Deus já tinha dito como é que ia fazer. Da além do Jordão, 3. Daquém do Jordão, mais 3. De leste a oeste, cidade de refúgio. De norte a sul, cidade de refúgio. Daí os nomes delas. Diz assim, Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, então para cá, essas 3. Para lá, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Observe bem o seguinte, primeira coisa,
as cidades estavam distribuídas em todo o perímetro da terra da promessa. Primeira coisa. Elas não foram distribuídas aleatoriamente, havia um propósito. Do ponto de vista geográfico, elas estavam estabelecidas de tal maneira que facilitasse o deslocamento daquele que estivesse em fuga. Primeira coisa. Então, em qualquer tribo de Israel que ocorresse um problema, sempre teria um refúgio próximo. Maravilhoso isso. A segunda coisa é que as distâncias eram semelhantes. Então imagine que você matou alguém e você está... A primeira cidade de refúgio está próximo de você a 100 quilômetros. E a outra a 1000, você vai correr para qual? Não havia isso. Havia uma semelhança nas distâncias. De tal maneira que para qualquer lugar que você corresse, você teria mais ou menos a mesma distância. Ok? Segunda coisa, é que no estabelecimento dessas cidades, Deus disse também que o povo deveria preparar estradas adequadas. Então não podia ter barreira. Caminho livre e bem pavimentado, para que facilitasse a chegada do homicida à cidade de refúgio. Ok? Então, não poderia correr com embaraço, não poderia ter pegadinha, não podia ter buraco, barreira nenhuma. Tem que correr rápido, por isso que são próximas, distâncias aproximadas, vai estar em todo lugar, caminho livre. E é uma outra coisa, o nome de cada uma delas. Isso aqui eu achei maravilhoso. A primeira delas era Kedesh. O nome quer dizer o quê? Justiça. A segunda, Siquém, quer dizer ombro. Quando um pastor pega uma ovelha, coloca onde? No ombro. Depois, Hebron, que quer dizer comunhão. Depois, Bezer, que quer dizer fortaleza ou forte. Ramote, que quer dizer altura, você está protegido. Lembra daquele texto do profeta Isaías? Que quando a gente toma asas como águia, voarão. Lembra? Altura. E a última, que há uma dificuldade aí no que diz respeito à tradução, que é Golã, que quer dizer exílio. Então, se o cidadão matasse alguém e não tivesse culpa nele, ele podia correr para a justiça, para o ombro, para a comunhão, para a fortaleza, para a altura e para o exílio. Então, essas cidades tinham um nome didático. Não é maravilhoso isso? Deus diz, olha, eu vou botar uma cidade, elas vão ter umas distâncias aproximadas, o caminho vai estar livre, e se você tiver qualquer problema com a justiça, corra para ela. Porque nela você vai encontrar um ombro, você vai encontrar justiça, você vai ter comunhão, você vai ter força para suportar, você vai estar protegido nas alturas e você vai ter um exílio. Até que você possa voltar para a sua terra após o julgamento. Esses nomes não foram dados aleatoriamente, mas Deus queria que o seu povo soubesse que nele há refúgio verdadeiro. Agora pense num detalhe importantíssimo que está no verso 9. Veja comigo agora. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel. Se o texto parasse aqui, aí diria, então, a justiça é só um padrão para o povo de Deus? Não, é a partir do povo de Deus. Você lembra que eu falei agora há pouco de Gênesis capítulo 9? Gênesis 9 vem antes de Gênesis 12, correto? Gênesis 12 é a promessa para o povo, de constituição de um povo, dar uma terra, herança. Lembra? Deus com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Então, se Gênesis 9 vem antes de Gênesis 12, e o princípio de Gênesis 9 é para a preservação da humanidade, então essas cidades refúgio não era só para o povo do Senhor. Porque o princípio de preservação da vida não era só para o povo de Deus, é para toda a humanidade. Por isso que agora há pouco eu falei que todo ser humano, quando se depara com a injustiça, ele não gosta. Que nós temos um senso comum, pelo princípio da lei gravado em nosso coração. Então, por isso que Deus diz, essas cidades serão para Israel e, veja comigo aqui,
para o estrangeiro que habitava entre eles. Então, se você não é da comunidade de Israel, se você não tem a mesma etnia, mas está entre nós, habitando entre nós, você também precisa de refúgio. É isso que Deus está querendo dizer. Para que se refugiasse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador de sangue até comparecer perante o quê? A congregação. E aqui há uma relação estreita em Israel entre a parte civil e a parte religiosa. Havia uma mistura disso aqui dentro dessa teocracia. Meus irmãos, então o que nós temos? Que nessa terra onde habita a justiça, Deus estabelece cidades, Deus estabelece o padrão de funcionamento dessas cidades e Deus distribui essas cidades para que haja uma perfeita equalização de refúgio na terra prometida. Qual a importância disso para nós hoje? A primeira coisa que eu quero lembrar e que talvez você tenha se esquecido é que você é homicida. E antes que você me julgue, por favor, eu quero que você lembre de Atos capítulo 2, o discurso de Pedro, quando diz: vós o mataste. Você matou um inocente pelo seu pecado. E certamente você vai querer correr para a cidade de refúgio. Só que ao chegar lá, você vai se deparar com uma triste realidade. Na cidade de refúgio entra quem não tem o quê? Culpa. E você é o quê? Culpado. Pastor, então como é que eu posso me apossar disso? Vou ficar eu à mercê do vingador de sangue? E aqui está o grande detalhe. Alguém ficou do lado de fora da cidade para que você, culpado, entrasse. Alguém que não tinha culpa recebeu o juízo, foi alcançado pelo vingador para que você pudesse experimentar liberdade. Sabe quem foi esse? Jesus Cristo. É importante que você saiba, querido irmão, que esse texto mostra para mim e para você que o vingador de sangue viria até a nossa pessoa e nos julgaria, e certamente seríamos justamente mortos, porque somos culpados. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Todos a uma se extraviaram. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. E quantas declarações você quer mais para testificar a nossa injustiça? Somos pecadores. Carecemos de refúgio, mas não temos em nós condição para entrar. E o que fazer para entrar nessa cidade, para experimentar desse refúgio? Para ser julgado e absolvido? Se e somente se nós entendermos que alguém ficou do lado de fora para que você pudesse entrar e ter liberdade. Sabe quem foi? Jesus Cristo. Aquele povo deveria aprender isso. Que ainda que tivesse matado alguém sem a intenção, e Deus contemplou isso mesmo, finalmente todos seríamos culpados. No tribunal, culpados. Mas isto mostra não somente a nossa condição, mas também a nossa carência. O que é que eu e você precisamos? De refúgio. E o que foi que Deus fez? Espalhou pela região, todas em distância semelhante, caminho bem pavimentado para que você pudesse correr rapidamente. É urgente, não pode tardar, senão o vingador vai te alcançar e vai te tomar a vida. Isso mostra para nós a urgência que nós temos de buscar ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o nosso refúgio. Você não pode brincar com isso. O tempo urge. Não é para amanhã. É para agora. Vá, corra.
Apresente diante do Senhor, expõe a sua questão, reconheça os seus pecados, diz, Senhor Jesus, eu careço do teu refúgio. Diga isso. Entenda essa necessidade, busque ao Senhor antes que seja tarde. Você precisa de refúgio. Jesus Cristo é o seu refúgio. Ele é o único que pode te guardar do vingador de sangue. Não há outro. Ele é que pode te colocar debaixo das suas asas e você estará seguro. Ele é a rocha firme. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Vá para Jesus. Interessante que os ímpios olhariam para Israel e veriam um povo de leis justas e deveriam ser motivados por aquele padrão santo e justo de viver e querer saber que Deus é esse, que povo é esse. De tal maneira que um caminho bem pavimentado por meio do procedimento do povo do Senhor levaria outros, olha aí a questão missionária, de outras nações a buscarem um refúgio que todo ser humano precisa, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus é o nosso refúgio. Isso é maravilhoso. A outra coisa que eu quero que você não se esqueça. Primeiro, a sua necessidade de refúgio. Segundo, quem pode ser o seu refúgio. Terceiro, lembre bem disso. O vingador de sangue, segundo a Escritura, é o próprio Deus, pois Ele é o único que pode fazer verdadeira justiça. Não é? Ele diz assim, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A ninguém retribua mal por mal, mas mal com bem, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Esse é o padrão de Deus, é o vingador. Então não queira viver no mundo sem justiça. Porque esse não é o mundo de Deus. Não é o padrão do Senhor. E isto começa a partir da própria igreja, que é o reino do Senhor aqui. E como é que a gente vê isso manifesto? O fiel exercício da disciplina. Por isso, uma vez eu ouvi de um homem crente, disse assim, olha, aplique a disciplina na igreja, senão você vai perder esta ovelha e todo o rebanho. Pois uma igreja que não tem justiça, que não tem disciplina, certamente o povo se corromperá. Então essa cidade de refúgio mostra que há justiça no meio do povo de Deus. E no que diz respeito a nós hoje, a justiça é aplicada através da disciplina eclesiástica, por meio de um processo justo, com provas, com testemunhas. Sabendo aquele que acusar tem a responsabilidade de provar. E finalmente nos estearemos na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, de tal maneira que aquela pessoa disciplinada, ela se sentirá amada pelo Senhor, cuidada por Deus, pelo povo do Senhor, terá a justiça satisfeita pelos expedientes divinos, bíblicos, e poderá ter paz novamente voltando ao seu convívio, porque experimentou justiça. Pense numa igreja sem disciplina, e pense numa tragédia de um povo. Então, quando vemos essa terra que habita a justiça, lembramos, meu Deus, que não falte justiça no meio da igreja. Por meio da sua liderança, daqueles a quem Deus deu a competência para fazê-lo. E eu quero finalizar dizendo o seguinte. Quando o povo viu aquelas cidades distribuídas, 6, da além e daquém do Jordão, distâncias, não é? Caminho bem pavimentado, todo o procedimento estabelecido. A pergunta é, para quem seria a glória da justiça estabelecida na terra?
para o único justo, Jesus Cristo. Então a glória não seria para a terra, a glória não seria para o povo que habitaria nessa terra onde há justiça, mas a glória seria para o único justo. Por quê? O princípio está em Mateus capítulo 6. Porque os homens veriam as suas boas obras e glorificariam a Deus, o Pai que está nos céus. Que nós possamos experimentar isso, irmãos. A partir da nossa própria vida, da nossa família, da nossa igreja, e a glória de Deus seja manifesta por meio de uma igreja que entende a importância da justiça e a necessidade do único justo em quem nos refugiamos. Hoje nós temos aqui diante de nós a mesa do Senhor. E aqui está a maior prova de que o justo ficou do lado de fora e sofreu pelos injustos, que por ele graciosamente foram postos dentro. Foram justificados. Aqui nós temos a prova, o evangelho, de que alguém sofreu no corpo, verteu o seu sangue, fez-se justiça, para que eu e você fôssemos justificados, para que eu e você pudéssemos ter refúgio. Por isso que podemos dizer, Jesus Cristo é o nosso refúgio. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém.